do livro Pão Nosso. Hoje é a mensagem 53, em cadeias. E eu sempre repito algumas coisas, né? Para situar quem está entrando. Normalmente eu faço essa mensagem às 10 horas da noite. Mas como estou tendo algumas alterações no ambiente de trabalho, tem algumas atividades que eu estou fazendo, então estou fazendo mais cedo para poder exercer minhas outras atividades profissionais, né? Hoje de manhã eu trabalho no Centro Pop aqui em Itaquá. Itaquá é uma cidade que, para quem não conhece, ela fica na divisa de São Paulo, é a Grande São Paulo. Então, no início da Ayrton Senna, já é Itaquaquecetuba, fazendo divisa com Guarulhos, Mogi das Cruzes, perto do Aeroporto Internacional, caminho lá para Aparecida, para Vale do Paraíba. E então hoje eu fui de manhãzinha lá, né, abri lá o Centro Pop lá com o pessoal que dormiu à noite, né, os moradores em situação de rua que dormiram à noite, e também preparar que eles foram vacinados hoje, eles tomaram vacina. Então de manhãzinha fui lá liberá-los, né, dar o café para eles, a parte toda lá para eles poderem tomar a vacina e seguir o seu dia. E amanhã novamente eu vou até lá para fazer essa, né, troca aí de plantão lá com o pessoal que fica ali à noite. Então aí por isso que eu estou fazendo mais cedo, porque eu tenho que sair muito cedo e, né, para descansar um pouco, para não ficar um dia meio ensonado. Falar essas coisas assim, isso, tem muito a ver tem muito a ver com essa mensagem hoje que é de Paulo, né? É baseado numa epístola de Paulo. A gente fica esperando sempre, né, as melhores oportunidades aí para fazer as coisas, né? Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer aquilo, quando eu terminar a faculdade eu vou fazer aquilo, quando eu tiver melhores situações eu vou fazer outra coisa. Então sempre esperando as melhores oportunidades. Às vezes também a gente acaba se acomodando. Boa noite, Luciane, tudo bom? Boa noite, minha amiga. E a gente vai se acomodando, né, na nossa vida, esperando sempre uma oportunidade de fazer alguma coisa pra gente e pelos outros. Só que se a gente for viver desse jeito, a coisa fica muito complicada, né? A gente acaba não realizando nada. Porque a gente nunca sabe quando é que isso vai acontecer e se é que vai acontecer. E quando acontece, os nossos interesses são outros, as nossas realidades são outras e a gente acaba esquecendo os nossos propósitos, principalmente nessa questão aí da vida espiritual, da vida de auxílio aos outros, né? E a nós mesmos. Então quando eu falo essa questão minha, do que eu falo do meu trabalho hoje, eu fiquei 12 anos, nos últimos 12 anos, eu estou na prefeitura há 30 anos, né? Entrei lá com 20 e poucos anos, eu estou com 53, então estou indo para 30 anos de prefeitura. E nos últimos 12 anos o meu trabalho era de fazer treinamento, né? Desenvolver treinamento, palestras, empregabilidade, parte motivacional. E foram 12 anos assim. E eu sempre ficava falando, olha, quando eu me aposentar, eu vou fazer determinada coisa. Vou montar a minha empresa de treinamento, né? De coach, porque eu fiz formação de coach, cada trabalho que eu faço. Então eu vou montar o meu espaço holístico. Então quando chegou esse início de ano, eu fui eu acabei saindo dessa secretaria onde eu estava, onde eu exercia essas atividades. A administração mudou, os interesses mudaram e eu fui para um outro local. Eu saí daquela pessoa que dava palestras, que fazia treinamentos e tudo, e fui trabalhar no Centro Pop, numa coisa que eu, sinceramente, eu não conhecia direito. Achava que conhecia, né? Mas trabalhando lá descobri que eu não conhecia nada. E eu me deparei com um público de pessoas em situação de rua, que chegam lá nas situações mais variadas, às vezes assim, brisado, como eles falam, né? Depois de consumirem o crack, a maconha, beberem o corote, ou outros que nem fazem isso. Tem muita gente que está na rua que não bebe, não fuma,
dali por outras situações. Eu acabei me deparando com um grupo diferente. Eu me vi fazendo café, controlando o banho deles para eles tomarem banho, servindo o almoço, conversando, tentando entender qual o motivo, o que estava acontecendo. Eu me vi numa situação totalmente diferente. Eu saí de uma situação para outra totalmente diferente, né? Que eu não tinha nem ideia como isso funcionava. Não tinha mesmo, né? Foi um choque no início para mim. Foi uma coisa assim muito, muito difícil. Foi muito complicada. Então eu tô falando isso aí pra vocês por quê? Porque eu fiquei tanto tempo falando, quando eu me aposentar eu vou fazer, quando eu me aposentar eu vou fazer. Eu não ia fazer. Mesmo hoje eu falei que eu não ia fazer. Mas essa mudança toda me obrigou essa questão da Covid, desde o ano passado, me obrigou a me reinventar, né? Eu fazia um trabalho, mas eu não usava a internet, não usava Facebook para fazer live, nada disso. Colocava uma foto aqui, uma foto ali, mas pronto, só isso. E eu tive que me reinventar, né? Eu tive que começar a fazer vídeos por causa do curso na EC, né, do preparatório, para os alunos que estavam afastados. Então eu entrei em março do ano passado para explicar, olha, a partir de terça-feira o curso eu vou fazer aqui pelo Facebook a tal horário. Aí entrou algumas pessoas, aí na terça-feira comecei a fazer o curso. Aí na quarta, na quinta, na sexta, aí acabei ficando o ano todo fazendo palestras, falando de empregabilidade, motivação, espiritismo, espiritualidade, enfim, um monte de coisa. E acabei também usando uma coisa, que eu tinha um curso que eu fiz, mas não era de maneira profissional, que foi a formação meio de terapeuta, e eu me vi, né, tendo que utilizar algo que eu tinha estudado, mas não estava usando. Pelo menos não profissionalmente falando. E agora com tudo isso eu acabei, né, usando essa minha formação de terapeuta, de coach, de PNL, tudo aquilo que eu tinha feito, me preparado, esperando o dia da aposentadoria para montar o meu escritório lá, o meu consultório e começar as atividades. Lê do engano, né? Deus faz as coisas de uma maneira tão surpreendente que eu me vi falando, olha, tá na hora de parar de ficar pensando e fazer alguma coisa, né, por você e pela vida. E essa mudança toda, né, me levou a começar a trabalhar também como terapeuta, atender, né, ter clientes e tudo isso, coisas que eu não, sinceramente, só pensava lá na frente. Isso tem muito a ver com isso, como que Paulo fala aqui, né? Eu fiz essa introdução aqui para vocês me conhecerem um pouco melhor também e para entender um pouco dessa mensagem aqui do Paulo, né, que é em cadeias. E ele diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém a falar. Essa cadeia que Paulo ficava muito preso, ele incomodava muito, né, o governo naquela época, né, os romanos, todo o Império Romano, e ele rodou a Grécia Antiga, ele rodou Roma, ele rodou tantos locais pregando o Evangelho, e ele se dizia que ele se sentia muito mais livre quando estava preso para pregar o Evangelho, porque afinal de contas ele não precisava fugir, estava preso mesmo ali, e ali já fazia toda a sua pregação, todo o seu evangelismo ali dentro. E ele segue aqui, né? Então esse é um versículo de Paulo, Efésios 6:20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo. Para quantos pretendem a independência econômica e financeira
ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para adentrarem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e na família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere o acesso à legitimidade, à legítima liberdade. Então é bem isso. Eu observando, lendo essa mensagem, eu vejo bem isso. Hoje eu exerço na onde eu estou trabalhando para aquelas pessoas ali em situação de rua, passando várias situações. Quando eu sento com um ou com outro ali, pergunta aí, conta um pouquinho da sua história, como é que foi? E ele se sente confiante, pelo menos para abrir um pouco, né, para explicar um pouco tudo que aconteceu com ele. Eu estou exercendo a minha função como espírita, como médium, como terapeuta, como servidor público, como cidadão, como ser humano, né? É ali que hoje que eu estou exercendo plenamente aquilo tudo que eu estudei e pratiquei, né? É quando eu deixo a teoria daquilo tudo que eu estudo e começo a colocar na prática. É quando alguém liga para mim e me chama, me convida para que eu realize com ele um trabalho terapêutico, um trabalho de mentoria, um trabalho de coach, ou um trabalho de PNL, seja o que for que ele pedir para mim, eu exerço com aquela pessoa não só meu trabalho profissional, mas meu trabalho com tudo isso que eu sou, né? E isso, como ele diz, nessas cadeias que nos prendem, é onde a gente tem que estar mais livre para pregar, para mostrar o exemplo das coisas que nós acreditamos, da visão de vida que a gente tem e dos objetivos de vida que a gente quer realizar. Muitas vezes a gente se priva de muitas coisas na vida para realizar outras. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Não dá para ter tudo na mão. E ele, quando fala assim, né, ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Então, sabe, é com as dificuldades, é com os problemas do dia a dia, é com as tristezas, com as mágoas, algumas vezes alguns rancores, algumas coisas que acontecem, que nós temos que trabalhar e que nós temos que exercer esse apostolado, né, do Evangelho, de levar a boa nova, de levar aquilo que Deus nos deu para exercer nessa atividade do mundo, né, durante a nossa vida. E para assim, concluir essa conversa de hoje, né, quando a gente vem para cá, a gente vem com um planejamento de existência, um planejamento de vida. A gente vem com todo aquele planejamento do que devemos passar e como devemos passar. Mas temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio o que é? É como é que nós vamos fazer isso. Quais as atitudes que nós vamos ter para que isso aconteça. E muitas vezes a gente, dentro dessa realidade humana, dentro dessa lógica humana encarnada que a gente vive, a gente vai abandonando os nossos objetivos e quando vê, a gente vai arrumando desculpas. Muitas desculpas para tudo o que a gente deveria fazer e não acaba não fazendo. Amanhã eu faço, hoje eu estou cansado, eu vou esperar ter dinheiro, eu vou esperar ter a minha casa, vou esperar ter a minha esposa, a minha família, vou esperar ter isso, aquilo, outro, e a gente acaba não fazendo nada. Então muitas vezes aí vem a natureza, vem Deus, né, na sua divina misericórdia,
e fala assim, vai, né? É aquele negócio, joga a gente do helicóptero ali, joga a gente do barco, né? Dá um pequeno tapa, né? Nas nossas costas e fala, vai caminhar, filho, tá na hora de crescer. E é isso que a vida faz com a gente, né? E ainda bem que faz, né? E a gente precisa usar esses exemplos de Deus, o que Ele faz com a gente, para a gente também fazer com a nossa vida. Com isso, eu queria agradecer muito vocês, né, que participaram, que vão assistir esse vídeo. Divulguem, compartilhem, né? E principalmente muito obrigado pela oportunidade de falar, né, de trazer essa mensagem para vocês, que na verdade é um compromisso meu com a espiritualidade, né, que está me ajudando muito na minha parte também de disciplina. Tudo nos ajuda. Fiquem com Deus, obrigado Luciene, a todos vocês aí que eu não vi aqui, né, que pode ter entrado e eu não vi. Muito obrigado a vocês que vão entrar, muito obrigado pelo carinho e até amanhã. Até mais.